Olá, eu sou a Ângela Leonati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. O livro que eu trago hoje para vocês conta a história de um dos maiores cineastas brasileiros e muito pouco, mas muito pouco homenageado, dada a sua importância na sétima arte. O nome dele é José Mojica Marins, mais conhecido como o Zé do Caixão. Esse livro conta a história da vida dele, da trajetória dele como cineasta, e ele foi escrito por dois jornalistas, o André Barcinski e o Ivan Finotti. E por que eles resolveram escrever esse livro? Porque o Zé do Caixão, ele é super reverenciado, conhecido, idolatrado fora do Brasil, lógico que como diretor de filme trash. Aqui no Brasil, ele é meio esculachado, assim, né? Ele passava assim de noite, os filmes dele eram filmes feitos com muito pouco orçamento. Só que assim, quando você começa a ler a história dele, você descobre uma pessoa verdadeiramente apaixonada pelo que faz. E o cinema brasileiro deve muito a ele. As técnicas, a forma dele filmar, enfim, o curso que ele fazia, aqui no livro conta a história dele treinando atores, né? Então ele se fotografou com várias expressões faciais e pedia para que as pessoas reproduzissem. Então é cara de feliz, cara de triste, cara de zangado, cara de... Então são várias fotos dele assim fazendo feições diferentes, trazendo emoções diferentes para que as pessoas pudessem copiar. E todos os filmes dele eram filmes com mulheres seminuas e cobras e aranhas e aquela coisa toda. Então tudo dele era na base do improviso. Então ele não tinha, às vezes não tinha um roteiro, ele ia desenvolvendo e deixava assim, os atores doidos, né? Porque aí ele começava a criar, enfim, e aí ia rodando a história. Tem um episódio em que ele foi a Petrópolis buscar aranhas de um criador, né? E ele trouxe as aranhas, então ele colocou e as aranhas tinham que subir numa mulher deitada assim de lingerie, as aranhas tinham que subir, e na hora que ele soltou as aranhas não subiram. Então o que eles tiveram que fazer? Eles começaram a soprar as aranhas para que elas começassem a andar, só que eram muitas aranhas, eles resolveram ligar o ventilador. Então o dono da aranha, né, tratava a aranha por nome, ai Tatianinha, não sei, porque eles começaram a fugir para tudo que é lado. Imagina o que é isso. E ele era louco, assim, os pais eram de circo, e aí depois de viver muito tempo, assim, excursionando, eles resolveram então se fixar em São Paulo. O Zé Mojica Marins, por acaso ele tem o mesmo sobrenome, eu me casei e adotei o sobrenome Marins, ele deve ser meio parente do meu marido. Ele é paulista, né, e olha só, ele tem ele tem toda essa performance, né? Essas unhas enormes, cartola, capa, ele é sombrio e tal. E ele nasceu numa sexta-feira 13. Sexta-feira 13 era 13 de março de 1936. Portanto, esse ano ele faz 80 anos. Ele está aí vivo, já cortou as unhas, algumas, né? Acho que tem uma ou duas que são enormes, né? Essas unhas sempre chamaram muita atenção, pelo menos para mim. Quando eu era criança, eu tinha horror, aquelas unhas enormes, e até hoje eu não gosto muito, mas enfim, eu achava aquelas unhas assim horripilantes. Eu tinha, acho que, mais medo da unha do que daquela barba cerrada dele, né? Aquela cartola, aquela coisa. As unhas realmente eram. E eu fico pensando como é que esse cara assim se vira com essas unhas que dobram, que faz a higiene, como é que ele toma banho. Não sei, isso pra mim é um mistério dele, né? Enfim, e ele tem uma história, ele é muito inteligente, esse camarada aqui, ele é um visionário, e ele não enriqueceu, ele não fez fortuna, inclusive num dos filmes mais famosos dele, né, Meia-Noite que Avarei Sua Alma, ele precisou vender o filme para que ele pudesse pagar
os custos, então foi o filme de maior bilheteria e ele não levou um tostão desse filme. Ele realmente não enriqueceu, ele não fez nenhuma fortuna, mas deveria, né? O cinema nacional, como eu já falei, deve muito a ele. Agora ele era doido de pedra, assim, tudo totalmente desestruturado. Tem uma história que ele diz que ele inventou um meio de dar notícia muito drástica de forma mais amena. Então, num dos episódios aqui, ele precisou contar para a esposa que ele tinha uma outra família. E ele tinha mulher e 3 filhos. E ele precisava dar essa notícia para a esposa atual. Ele tinha 2 casamentos. Então, ele chegou em casa e começou a provocar um clima tenso, e a mulher começou a questionar. Ele falou: mas você fica aqui me perturbando e eu me mato de trabalhar, você acha que é fácil levar uma vida assim, trabalhar para sustentar vocês e mais uma família com 12 filhos? Aí a mulher fala: 12 filhos? Ele fala: não, são só 3. A mulher: então tá bom. Assim, 3 é muito melhor do que 12. Então essa era a fórmula dele de dar notícia impactante. Enfim, o livro ele foi relançado agora em 2015. A Darkside fez uma publicação, assim, a meu ver, muito justa para ele, com em formato de bíblia, capa dura e tal. E esse aqui que eu tenho é da editora 34, e ele já foi lançado há tanto tempo atrás. Deixa eu ver de quando é essa edição aqui, nem eu sei. De 98. Imagina, olha, já 20 anos quase desse livro aqui. Mas a Darkside, então ela relançou essa obra aqui, e muito mais bonita. Enfim, eu fiquei até com vontade de comprar novamente, mas na verdade são 666 páginas de pura travessura desse grande homem que eu admiro muito e que ele não tem o reconhecimento que merece. Ele contribuiu muito e deram muito pouco a ele. Então, através dessas páginas, a gente pode saber da vida do José Mojica Marins, esse paulistano. Não, paulistano não, ele é paulistano, ele é de São Paulo, capital, né? Ele é paulistano. Esse paulistano de 80 anos, e que é conhecido como Zé do Caixão, por fazer filme trash, por fazer filme com baixo custo, e, enfim, ele é amado e odiado, e ele foi muito, mas muito prejudicado na ditadura militar. Depois da ditadura, ele praticamente não conseguiu mais filmar nada, e, enfim, tá aí. Então, eu convido vocês a conhecer a história desse grande brasileiro, e que é mundialmente conhecido. Lá fora ele tem muito mais valor do que ele tem aqui na sua pátria. Então por hoje é só. Esse aqui é meu livro que eu ofereço para vocês. Se você gostar, deixa seu joinha, assina meu canal e volte outras vezes para visitar meu quintal. Tchau, gente. Obrigada. Isso aqui que é o maior documento compilado sobre essa tragédia que aconteceu há uma semana antes do Natal. Então você imagina que o circo naquela época, no início dos anos 60, né, era o grande evento, né?